Boa noite, meus caros. Bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional. A aula de hoje será sobre Direito Constitucional Intertemporal. Repetindo, Direito Constitucional Intertemporal. O que significa isso? Significa o estudo das consequências jurídicas decorrentes da entrada em vigor de uma nova Constituição. Traduzindo, é qual a relação da legislação infraconstitucional que já existia antes da entrada em vigor de uma nova Constituição com a entrada em vigor de uma nova Constituição. Então, o que acontece com a legislação infraconstitucional, ou seja, a legislação que está abaixo da Constituição, as leis ordinárias, as leis complementares, os decretos, portarias, enfim, todo arcabouço jurídico. O que acontece com esse arcabouço jurídico já existente, com essas normas já existentes, em relação com uma nova Constituição que acabou de ser promulgada e passando a ter valor. Então, a relação é aí de comparação com a Constituição que passou a viger, com a nova Constituição. Quando uma nova Constituição surge, rompe com a Constituição anterior e com isso gera uma série de consequências com a legislação infraconstitucional. A legislação infraconstitucional não vai ter mais a sua base de validade à Constituição anterior. Vai ter que retirar sua base de validade em relação à nova Constituição. Imagine o seguinte, o Código Penal, por exemplo, que é lá da década de 40, o Código Tributário Nacional, que é da década de 60. Como fica essa legislação, os dispositivos dentro desses códigos e várias outras normas que foram editadas antes da Constituição de 88, depois da Constituição de 88 entrar em vigor? Então a grande questão aqui é saber como essa legislação anterior à Constituição de 88 vai passar a ser tratada pela nova Constituição de 88. Então a questão aqui, né, ainda dentro de teoria geral da Constituição, tem a ver com a condição de validade dessas normas, né, a relação de validade dessas normas jurídicas que foram editadas anteriores à Constituição, no nosso caso a Constituição de 88, e como elas serão aplicadas, se elas serão trazidas, se elas serão ingressas no sistema jurídico inaugurado pela Constituição de 88. Vejam, falei para vocês em aula passada, quando editada uma nova Constituição, essa nova Constituição ela fica ali no vértice da pirâmide, né? É ela que dá o fundamento de validade para todo o sistema jurídico. É ela que dita se uma norma infraconstitucional, uma norma abaixo da Constituição, vai poder ser aplicada, se é válida ou não. Então é a Constituição de 88 que dá esse fundamento de validade. Mas e o que acontece com as legislações anteriores? O Código Penal, o Código Tributário Nacional, o Código Civil. Hoje temos um código de 2002, já não tão novo assim, né, mas temos um código editado posteriormente. Mas quando a Constituição de 88 entrou em vigor, tínhamos o Código de 1916. E ele, no que foi possível, ele entrou dentro do sistema inaugurado pela Constituição de 88. Como que é esse fenômeno, como que se dá esse fenômeno, qual que é a análise desse fenômeno que traz legislações anteriores para o novo sistema jurídico? A questão do que deve ser tratada aí, o grande instituto aí desse direito constitucional intertemporal se chama recepção. Recepção é diferente de inconstitucionalidade, iremos ver. Recepção é diferente, então, de inconstitucionalidade. Recepção, o que significa a palavra recepção? É exatamente como é utilizado no português, de recepcionar, de receber. Então, a Constituição nova, ela recebe a legislação infraconstitucional anterior dentro do seu sistema jurídico. Se, e aí aqui é a condicionante, essa legislação infraconstitucional anterior for materialmente compatível. E aqui a palavra que vocês devem prestar atenção, e eu repito, é materialmente. A Constituição nova não se preocupa com a forma da legislação anterior. Ela se preocupa com o conteúdo.
o conteúdo da legislação anterior não pode violar a regra da Constituição. A forma pouco importa para a Constituição nova. Pouco importa a forma, pouco importa o veículo normativo. Se foi meio de lei, lei complementar, decreto, decreto-lei, enfim, qualquer outro veículo normativo. A Constituição nova não se preocupa com essa formalidade. Ela se preocupa, sim, com a materialidade, com o conteúdo daquela norma. Então, vejam, pelo fenômeno da recepção, a Constituição nova, ela recepcionaria as leis anteriores à edição da Constituição, desde que essas normas infraconstitucionais sejam materialmente compatíveis, ou seja, o conteúdo dela seja compatível, esteja de acordo com a nova Constituição. Se o conteúdo da legislação infraconstitucional estiver em conformidade com o que diz a nova Constituição, a nova Constituição permite o ingresso dessa legislação anterior no seu sistema jurídico. Mais ou menos, meus caros, eu fiz aqui um desenho. Como vocês sabem, o professor não é muito bom de desenho, mas eu fiz aqui um desenho para que vocês possam mais ou menos entender. A ideia é mais ou menos essa. Então, temos os sistemas jurídicos. Então, temos o sistema da Constituição anterior e o sistema da Constituição novo. Imaginando que são dois sistemas jurídicos, né? Imaginando. O que acontece? Temos uma lei A, lei B, lei C. A lei A, ela é compatível com a Constituição nova. A lei A, ela é compatível com a Constituição nova. A lei C também. As duas ingressam. A lei B não. A lei B não é compatível com a Constituição nova. O que acontece? Ela não é recepcionada. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, a Constituição anterior tinha uma lei A, uma lei B e uma lei C. A lei A, ela é compatível com a Constituição nova, ela ingressa no novo sistema jurídico. A lei B não é compatível. O que estava sendo dito, o conteúdo da lei B violava a Constituição, ela é contrária aos termos da Constituição, ela não ingressa no sistema jurídico. E a lei C, ela é compatível. A Constituição traz para o seu sistema jurídico essa nova norma também, a lei C. Então a ideia é mais ou menos isso, é de sistemas jurídicos. Então, se uma lei infraconstitucional for compatível com a nova Constituição, ela continua tendo validade perante essa nova Constituição. Se uma lei, e aqui não precisa ser analisada a lei como um todo, né? Tem que ser analisada dispositivo por dispositivo. Exemplo, o Código Civil de 1916. Ele ingressou no sistema jurídico inaugurado pela Constituição de 88, não só pela Constituição de 88, né? O Código Civil de 1916, ele foi... o fundamento de validade dele era aquela nossa primeira Constituição republicana, a Constituição de 1891, e veio passando por todas as demais constituições, 1934, 37, 46, 67, 69, e ingressou na Constituição de 88, no sistema jurídico inaugurado pela Constituição de 88. O que acontece é que havia dispositivos dentro do Código Civil de 88 que não foram recepcionados. O caso dos filhos espúrios, né? A Constituição de 88 prevê igualdade de filhos, sejam esses filhos dentro do casamento ou fora do casamento. O Código Civil de 1916 não, ele era discriminatório, ele era preconceituoso, né, nesse peculiar. Ele discriminava os filhos em filhos vindo do casamento, dentro do casamento, dos filhos chamados ali adulterinos, né, filhos espúrios, que eram os filhos fora do casamento. Então o Código Civil fazia essa discriminação. Perante a Constituição de 88, essa discriminação não tem mais qualquer validade. A Constituição de 88 ela impediu essa discriminação, esse preceito preconceituoso que existia no Código Civil de 1916. Então, mesmo que o novo Código Civil, que já não é tão novo assim, veio a passar a valer, veio a ser editado somente em 2002, passando a valer ali em dezembro de 2003,
O fato é que dispositivos dentro desse Código Civil não foram recepcionados pela Constituição. Então, dispositivos desse Código Civil anterior não foram recepcionados, e agora com o Código Civil de 2002 isso já foi alterado. Então, a análise é de material. Tem que ser feita uma análise, não é propriamente da lei inteira, como eu disse para vocês, e sim de dispositivos ali de cada artigo, né? Cada disposição, cada parágrafo, tem que ser analisada inciso por inciso para ver se aquilo é compatível com a Constituição ou não. Logicamente que isso não é feito de uma hora para outra, né? Isso é um trabalho da jurisprudência, um trabalho dos julgados, um trabalho dos operadores do direito que vão analisando ali nos seus casos diários se aquele dispositivo anterior à Constituição de 88 também é válida depois da Constituição de 88. E lembrando, a questão é sempre de análise material. Se vocês pegarem a Constituição fala que somente lei pode tratar de matéria penal. Somente lei pode tratar de questão penal. Só que o Código Penal, por exemplo, é um decreto-lei. Decreto-lei 2848/40. Como fica essa questão? Como fica o Código Penal, que é um decreto-lei, sob a égide da nova Constituição, que exige para matéria penal veiculação por meio de lei. Lei ordinária, não precisa ser lei complementar, basta lei ordinária. O entendimento que se tem é que o Código Penal ele é válido, só que ele passa a ter, perante a Constituição de 88, a roupagem de uma lei. Embora ainda nos referimos a decreto-lei, qualquer alteração no Código Penal somente pode ser válida se vier mediante lei. Qualquer alteração, qualquer acréscimo ao Código Penal ou exclusão de crimes que seja, só é válido se adotar a formalidade prevista na Constituição de 88. E essa formalidade é a lei. Então, hoje, o que altera o Código Penal não é mais um decreto, até porque decreto-lei não existe mais no nosso sistema jurídico. O que altera o Código Penal é a lei ordinária. Então, vejam vocês, mesmo o decreto-lei não sendo um instrumento normativo que existe mais perante a Constituição de 88, isso não significa que as normas editadas por meio de decreto, lei, não sejam válidas perante a Constituição de 88. Então prestem bastante atenção nisso, que é o fato da Constituição de 88 não recepcionar a figura do decreto-lei, não significa que os decretos-leis editados anteriormente à Constituição de 88 são todos inválidos. Não é isso. Eles continuam válidos e as normas, os dispositivos editados dentro dele, se forem compatíveis com a Constituição de 88, terão ainda subsistência aí no novo sistema jurídico inaugurado pela Constituição de 88. Serão trazidos para esse novo sistema jurídico. Espero que estejam me entendendo aí, mas é bom frisar que essa análise de compatibilidade é sempre material, não formal. Por isso que o fato do Código Penal ter sido editado sob a égide de um decreto-lei, para a Constituição de 88 hoje pouco importa. A Constituição recebe ali todos os dispositivos que forem compatíveis com ela dentro do seu sistema jurídico, e o que acontece é que qualquer alteração, exclusão, supressão, alteração, só pode ser feito mediante lei ordinária. Outro caso, que para exemplificar também, é o caso do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, que foi editado por meio de uma lei ordinária 5.172 de 66, lei ordinária 5.172 de 66, ele prevê ali normas gerais em matéria tributária. Acontece que a Constituição, no seu artigo 146, inciso 3º, 146, inciso 3º, exige que, para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, somente por lei complementar. Então, quem quiser me acompanhar pela Constituição, Constituiçãozinha, artigo 146, inciso 3º. Vamos lá, localizando aqui o artigo 146. Artigo 146. Cabe à lei complementar
inciso 3º, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre os incisos aqui pouco importa. Pouco importa no momento agora, né, para elucidação do tema. O que importa sabermos aqui é que o artigo 146 ele pede lei complementar e não lei ordinária para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Veja, são duas situações. Para estabelecer os tributos em si, especificação de tributos, alíquota, base de cálculo e outros detalhes do tributo que não sejam aspectos gerais, pode ser por meio de lei ordinária. O que a Constituição exige é que para normas gerais em matéria tributária precisa ser por meio de lei complementar. O Código Tributário Nacional é uma lei ordinária, como eu disse para vocês. A Constituição não se importa com isso. A Constituição fala, bom, eu recepciono o Código Tributário Nacional no que for compatível com o meu texto, no que for incompatível ele está não recepcionado, ele não é recepcionado, mas no que for compatível eu recepciono. E a consequência disso é que as futuras alterações ao CTN, as futuras alterações ao Código Tributário Nacional, depois da edição da Constituição de 88, somente pode ser feito por meio de lei complementar. Somente lei complementar, então, pode alterar o Código Tributário Nacional depois da Constituição de 88. Então, mesmo o Código Tributário Nacional ter sido feito sob a égide de lei ordinária, por conta da Constituição, qualquer alteração agora no Código Tributário Nacional é por meio de lei complementar. A diferença, basicamente, entre lei ordinária e lei complementar é a sua complexidade. Lei ordinária basta maioria relativa, lei complementar, maioria absoluta pela aprovação. Então, ela tem algumas diferenças ali, algumas nuances, que torna a lei complementar um pouco mais difícil de ser produzida. Ok? Então, a Constituição, ela recepciona as normas anteriores desde que materialmente compatíveis. Então, eventuais dispositivos, tanto no Código Penal quanto no Código Tributário Nacional, que forem materialmente, ou seja, que no conteúdo forem contrários ao que está previsto na Constituição, esses dispositivos não poderão ser recepcionados pela Constituição. E aqui uma questão que vale a pena frisar, até por uma questão não só técnica, mas isso gera reflexos também no tema de controle de constitucionalidade, é que recepção e não recepção tem a ver com revogação. A Constituição, quando ela não recepciona as normas anteriores, porque são materialmente incompatíveis, ela está não recepcionando, ela está revogando. Então ela revoga a legislação anterior que for com ela incompatível. Vejam, não é inconstitucionalidade. E a diferença aqui é que a inconstitucionalidade se refere a uma supremacia da Constituição. Então, a inconstitucionalidade tem a ver com a supremacia da Constituição das normas editadas posteriores à Constituição. A diferença também é temporal. Além da constitucionalidade tem a ver com uma posição hierárquica da Constituição, de estar num patamar superior do sistema jurídico, tem a ver também com a questão das normas, do aspecto comparativo das normas posteriores à Constituição. As normas anteriores com a Constituição, não há uma análise aí de inconstitucionalidade, pelo simples fato de que a Constituição não se valeu do seu poder de império. A Constituição não precisou se valer do seu poder máximo para não recepcionar essas normas. Então, as normas anteriores, elas são não recepcionadas. As normas anteriores, quando são incompatíveis com a Constituição, elas não são inconstitucionais. Vou frisar mais uma vez. As normas anteriores à Constituição, normas feitas antes da Constituição, quando incompatíveis com a Constituição Federal, elas não são normas inconstitucionais. Elas não são normas inconstitucionais. Elas são normas não recepcionadas ou revogadas. Então, não recepcionadas pode ser utilizada como aí sinônimo até de revogada. Aqui a Constituição não está se valendo propriamente do seu poder superior, de supremacia da Constituição. O que ela está valendo é do aspecto cronológico. É uma norma posterior
que tratou daquele tema de uma determinada norma. Então, é questão de revogação simples ali, até da lei da introdução das normas ao direito brasileiro. É uma norma posterior que revoga a norma anterior. Então, a Constituição, quando ela é incompatível com uma norma anterior, ela revoga essa norma anterior por um aspecto cronológico. A questão da inconstitucionalidade surge quando a norma é editada posteriormente à Constituição, que aí prevalece o critério hierárquico. A Constituição ela está acima das outras normas e como ela está acima das outras normas, prevalece ali o seu critério de supremacia, de norma suprema em relação às demais. Parece que isso é uma questão mais acadêmica, mais técnica, mas não, isso tem repercussão no dia a dia. Isso tem repercussão dentro do sistema de controle de constitucionalidade. Vocês irão estudar em controle de constitucionalidade que para ajuizamento de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, uma ADC ou uma ADIM, né, ação direta de inconstitucionalidade, ou uma ação declaratória de constitucionalidade, só pode ser de norma posterior à Constituição. Então, só pode ser para a norma posterior à Constituição. Normas anteriores à Constituição não pode ser questionada a constitucionalidade, o que pode ser analisada aí a recepção ou a não recepção. E isso não é objeto de ADIM e ADC, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Então, a questão da recepção e não recepção não é objeto de ADIM ou ADC. Não significa que não pode ser questionado perante o Poder Judiciário. Pode, ele só não pode ser objeto de ADIM e ADC. Vai poder ser objeto aí de ADPF, né, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, a questão da recepção ou não recepção não pode ser objeto de ADIM nem de ADC, mas pode ser objeto de ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então vejam que, em que pese pareça ser uma dúvida acadêmica, o fato que ela gera repercussões no nosso modelo de controle de constitucionalidade. Então, no nosso modelo de controle de constitucionalidade abstrato, aí, por meio desses sistemas abstratos que vocês irão aprender, de ADIM e ADC, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, somente normas editadas posteriores à Constituição, que essas sim são as normas que podem ser consideradas constitucionais ou inconstitucionais. Normas anteriores à Constituição são recepcionadas ou não recepcionadas. Ok? Então, meus caros, essa é uma diferença. Uma outra diferença que a gente pode apontar também é que a inconstitucionalidade se refere a vício, tanto formal quanto material. A não recepção e a recepção, né, recepção e não recepção, se refere somente a vícios materiais. Somente a questão análise ali é material e não formal. Já a inconstitucionalidade não. A inconstitucionalidade pode ser tanto material quanto formal. Você pode alegar a inconstitucionalidade formal de um dispositivo porque não atendeu o veículo normativo correto, porque houve um vício na produção dessa norma, houve um vício na produção daquela lei. Então isso você pode alegar perante o judiciário e ali, por vezes, obter êxito ali no reconhecimento da inconstitucionalidade dessa norma. Então, acho que de recepção e inconstitucionalidade seriam isso. Esse é o primeiro do Instituto, o maior e o mais complexo de todos. O outro instituto que teríamos se a edição de uma Constituição, ela geraria o efeito repristinatório. Vocês devem se lembrar do efeito repristinatório, quando você tem a Lei A, Lei B e Lei C. Temos a Lei B vem e revoga a Lei A. Aí temos a Lei C que revoga a Lei B. Estaria valendo a Lei A? A Lei A voltaria do mundo dos mortos ali, seria uma lei meio zumbi, voltaria do mundo dos mortos ali para aterrorizar a segurança jurídica do sistema? Não, por óbvio não.
o nosso sistema tem norma expressa nesse sentido, né? Ele está no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro, que prevê expressamente que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Repito, salvo disposição em contrária, a lei revogada não se restaura. Então, a lei revogada, a lei A, que foi revogada pela lei B, não se restaura por ter a lei B perdido a vigência. E o que isso tem a ver com a Constituição? Imagina que a Constituição de 67 ou 69, como queiram, revogou uma série de normas anteriores, normas infraconstitucionais anteriores por esse fenômeno da recepção. Por esse fenômeno da recepção, normas então editadas sob a égide da Constituição de 46, quando veio a Constituição de 67, 69, ela não recepcionou uma série de normas infraconstitucionais que foram editadas ali nesse período de 46 a 67. O que acontece com essas normas? Elas deixaram de existir para o sistema jurídico, passaram a não ser recepcionadas. Com a Constituição de 68, com a Constituição de 88, que ela revoga toda a Constituição anterior, né? Revogou todas as anteriores. Essas normas que foram não recepcionadas pela Constituição de 67, ela passaria a ter vida na Constituição de 88? Meus caros, só passaria a ter se a Constituição de 88 expressamente assim o determinar. Se a Constituição de 88 não falar nada, essas normas estão mortas e enterradas. Não existe isso das normas voltarem do mundo dos mortos para assombrar os operadores do direito. Não. Se a Constituição de 88 ela revogou ou não recepcionou normas anteriores, não significa que normas que foram revogadas por essas normas voltam a valer. Então, o efeito repristinatório só vale se a Constituição de 88 assim o determinar. Se a Constituição de 88 não determinar, essas normas que foram revogadas anteriormente não terão qualquer validade. Então esse é o efeito repristinatório que é estudado en passant aqui no sistema de direito constitucional para termos uma ideia, mas também é norma de introdução às normas de direito brasileiro, né? Então ele é mais estudado ali às vezes em direito civil. Mas que tem aplicação aqui, a análise é exatamente a mesma em relação a outras normas. A Constituição de 88, como oriundo ali do poder constituinte originário, se o poder constituinte originário tudo pode, ele poderia gerar esse efeito prestinatório. O fato é que a nossa Constituição de 88 não fez em nenhum caso esse efeito prestinatório, então ele não repristina normas revogadas sob a égide anterior. O terceiro instituto, e é um instituto, voltando aqui à especificidade do direito constitucional, que é o instituto da desconstitucionalização, que em regra, já adianto, também não é aplicado no nosso modelo, salvo se a Constituição expressamente assim o disser. Se a Constituição não disser nada, significa que ele não é válido. O que é esse fenômeno da desconstitucionalização? A desconstitucionalização significa que a Constituição nova pegaria a Constituição anterior e retiraria o status da Constituição anterior de norma constitucional. Então, a norma constitucional anterior, que estaria no ápice da pirâmide, então temos aqui uma pirâmide nova, uma Constituição nova e uma Constituição antiga. Então, essa Constituição nova, ela retiraria esse ápice aqui, essa Constituição desse ápice aqui, e traria para o seu sistema como uma norma infraconstitucional. Então veja que situação interessante. Então uma Constituição nova, quando ela entra em vigor, ela pega a Constituição anterior, ao invés de revogá-la, ao invés de falar, olha, você não está mais válida, você não tem mais existência perante o nosso sistema jurídico, não. Ele aproveita esse sistema criado anterior, aproveita essa Constituição anterior, mas não com status de Constituição nova, mas não com status de norma constitucional, e sim com status de norma infraconstitucional, tendo que dizer respeito à Constituição de 88. Então,
seria uma situação inusitada, pegar a Constituição de 69, ver se ela é compatível em algumas coisas com a Constituição de 88 e ela teria validade dentro da Constituição de 88. Então, eventualmente, pegar algum dispositivo que a Constituição de 88 não tratou e ela tratou, e a Constituição ela recepciona esses dispositivos, mas não mais como norma constitucional, e sim como norma infraconstitucional, norma que está abaixo da Constituição. Da mesma forma, esse sistema não é aceito, né, salvo se a Constituição expressamente assim o determinar. Se a Constituição expressamente determinar que a Constituição, os dispositivos da Constituição anterior devem ser ou podem ser recepcionados na Constituição nova como norma abaixo dela, isso pode acontecer. Isso é possível. Se não a Constituição nova não prevê nenhum dispositivo nesse sentido, o que acontece, a consequência óbvia, é que todos os dispositivos da Constituição anterior são não recepcionados, são considerados aí revogados. Então, desconstitucionalizar é retirar o status de norma constitucional. Então, desconstitucionalizar é retirar o status de norma constitucional da Constituição anterior, passando a valer como norma infraconstitucional. Então, é uma análise de uma Constituição em relação a outra. Então, a nova norma constitucional retiraria o status de norma constitucional da norma anterior, trazendo ela para dentro do sistema, mas como norma abaixo dela. Deu para entender? Então, a ideia seria mais ou menos essa. Logicamente que a doutrina entende que se isso fosse permitido, né, sem uma menção expressa na Constituição, isso violaria a segurança jurídica, não seria propriamente um rompimento com a Constituição anterior, e por isso não é bem-vindo esse sistema. Então, o que o entendimento que se tem é que essa desconstitucionalização, essa retirada de status de norma constitucional da Constituição anterior, passando a valer como norma infraconstitucional no novo sistema, só é válido se a Constituição nova assim o disser e em relação específica aos dispositivos que assim ela determinar. A nossa Constituição de 88 até tem uma previsão ali em relação à questão tributária, mas é uma questão temporal. Para que não fique sem tributos, sem receitas, a Constituição de 88 determina que enquanto não editadas as normas de regulamento dos tributos novos que ela criou, continua valendo as normas da Constituição anterior. Está nos atos de disposições constitucionais transitórias. Mas, em exceção, tirando essa minúcia, a par dessa minúcia, o entendimento que se tem é que quando uma Constituição vem, ela rompe integralmente com a Constituição anterior, não tendo como a Constituição anterior ter sobrevida sob a égide da Constituição nova, até porque não seria aí, se pudesse, né, um rompimento. Então, ok, meus caros, até a próxima aula aí. Obrigado por mais essa aula. Até mais.